Garou finalmente começou a lutar no capítulo 147 de One Punch Man. A gente viu que ele estava passando pelo processo de monstrificação capítulos atrás, capítulo passado inclusive a gente viu o visual completo dessa nova forma e agora ele entrou na luta contra o Bomb. E antes da gente falar do capítulo, eu queria lembrar que as 2 temporadas do anime de One Punch estão disponíveis lá na Crunchyroll. Lá tem um catálogo recheado e a Crunchyroll pega quase todos os títulos que saem toda temporada. E se você quiser assistir sem anúncios, eu recomendo que você assine o plano Premium, para também ter o direito ao simulcast e assistir os episódios 1 hora depois de sair no Japão. E acessando o primeiro link da descrição, você pode testar 14 dias de graça qualquer plano de assinatura, beleza? Então não perde tempo e confere lá. A capa desse capítulo mostra a Tatsumaki com um vestido diferente, né? Com uma roupa diferente, inclusive com uma boina. Difícil a gente ver a personagem com tanto pedaço de pano assim no corpo dela. Mas dentro do capítulo, quando o capítulo ele se inicia, a gente vê o Bomb, ele conseguindo manter uma luta até que pareada por boa parte do capítulo com o Garou, e ele conseguindo comprar tempo, ganhar tempo até que o Silver Fang ele chegue. Esse é o momento dos velhos eles terem o destaque deles, né? E começa com o Bomb conseguindo ali um certo destaque. A Fubuki, ela tenta participar dessa luta, mas ela nem consegue acompanhar a luta dos dois e precisa ser salva no meio da luta ali de um soco do Garou pelo Bomb. O Bomb até consegue isolar ele pra longe, uma surpresa que ele não tenha sido randomizado tão fácil assim. Eu realmente fiquei surpreso que ele ainda conseguiu manter uma luta contra o Garou, e eu acho que isso é muito por conta do processo de monstrificação do Garou. Ele ainda não tá, talvez, raciocinando tão bem o suficiente, né? Ele talvez não estando tão lúcido assim quando ele poderia estar, pra conseguir realmente bolar ali umas estratégias melhores. Já na segunda parte do capítulo é mostrado uma tsunami de esperma negro, que delícia, indo pra cima dos heróis. O esperma negro, ele usa uma estratégia, ele basicamente estava naquela dúvida se ele usava a estratégia de se dividir o máximo que ele poderia ou se ele ia se aglutinar e se fundir o máximo que ele poderia para assim aglutinar toda a força num clone só. E ele meio que segue, eles estão na discordância ainda, então eles estão seguindo as duas estratégias simultaneamente, né? Mas a cópia maior do esperma negro segura a Tatsumaki, sempre vai segurar a Tatsumaki, né? Sempre vai segurar a Tsunami, vai segurar a Tatsumaki, até que o Genos ele aparece pra salvar ela. Aquela cena ali, mais uma vez, né? O chip acontecendo, o chip ali voltando a acontecer. O Genos depois ele é soterrado pelo esperma negro lá no chão, mas ele dizendo que criou um recurso para que ele não ficasse mais soterrado daquela forma, inspirado no que a Tatsumaki fez com ele, soterrando ele no chão, numa pedra, e depois ele dizendo que criou aquele recurso baseado nela, e ela fica toda felizinha, dizendo que ele criou esse recurso baseado nela, né, inspirado no que ela fez com ele. E depois a gente vê uma das melhores páginas desse capítulo, que é os dois fazendo uma dupla, fazendo pose em dupla de novo. A gente já tinha visto anteriormente quando eles estavam lutando contra a Saiko os capítulos atrás, e a Tatsumaki ela teve que ajudar o Genos ali protegendo ele, depois eles lutando juntos em pose também, mais o Genos ajudando ela, e agora eles dois fazendo essa pose. O pessoal fica dizendo da webcomic que na verdade, olha, não, preste atenção, porque no futuro você vai ver como vai ser a relação do Saitama com a Tatsumaki. Meu amigo, não importa. O que importa é que eu tô vendo agora. Depois o destaque vai pro Führer fundido com o Gums. Ele naquele formato de Führer vômito, tentando enfrentar o Darkshine. Coitado do Darkshine tentando enfrentar o Führer naquela forma. O maluco ele tá completamente quebrado. O maluco ele tá realmente extremamente poderoso, e ele consegue corroer as mãos do Darkshine até aparecer os ossos dele. E depois a gente ainda vê que ele consegue atirar aquele ácido na barriga. Então se você vê que o cara ele conseguiu derreter a pele do Darkshine até aparecer os ossos, não seria surpresa se ele realmente conseguisse ali corroer a barriga dele até ficar os órgãos de fora. Não sei porque a barriga dele tem um tanquinho meio destruidor, tem um tanquinho bem poderoso ali, talvez consiga proteger pelo menos os órgãos internos dele, mas realmente o maluco ele tá apelão demais. Inclusive até o próprio esperma negro, a gente vê uma das cópias do esperma negro também sendo corroída ali. Esquisito que a gente vê aquela figura do esperma negro sendo corroído e os ossos dele aparecendo. Não sabia que esperma também tinha esqueleto. Até mesmo um dos samurais semi-randoms que tava lá ajudando os heróis, ele tem a cara dele. Meu, aquela foi também uma das maiores páginas desse capítulo. A cabeça dele
sendo corroída. Assim, esse cara eu acho que ele realmente rodou. Ali eu acho que realmente não tem salvação pra ele. E até o Samurai Atômico também aparecendo depois pra tentar cortar o Führer no modo vômito. Até a cópia do Fujitora também, né? Inspirado no Zatoichi, ele também tenta cortar o Führer feio, mas ainda assim, quando a gente acha que funcionou, na verdade as espadas deles dois também foram corroídas. Então foi só pra hypar o Führer feio, realmente o maluco ele tá até o momento invencível. Mas pra fechar o capítulo, o foco volta a ser na luta entre o Bomb e o Garou. A luta deles dois continua e o Garou ele consegue anular com a mesma técnica, uma técnica do Bomb. Fizeram até uma montagenzinha ali, né? Como se eles estivessem fazendo um coraçãozinho com a mão ali. Ficou um negócio curioso, ficou um negócio sugestivo. Mas chegou o momento do Bomb ele ser randomizado. Esse momento ele chegaria uma hora ou outra e assim o Garou ele consegue, acertando ali uma cotovelada na cabeça dele, colocar ele no chão até que a gente tivesse a cena dele precisando da ajuda do Silver Fang aparecendo e ele lá pra seguir com a luta. Substituir o Bomb na luta contra o Garou. Agora é questão de acerto de contas. Mestre versus pupilo. O meu medo com todo esse destaque sendo colocado para o Silver Fang é que novamente surjam as viúvas. Viúvas de velhos de shonen, meu amigo, são uma das piores raças que podem existir. Mas eu realmente não acredito que o Silver Fang ele vai conseguir fazer muita coisa contra o Garou nesse estado. Então vamos ver até quando o Silver Fang ele vai conseguir ficar sem borrar as fraldas dele contra o Garou. Lembrando que todo mês tem vídeo de One Punch Man aqui no canal, então se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem sobre One Punch Man. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!